A importância da presença de Jesus, como já foi dito, hoje é noite de ceia do Senhor. A ceia é para os batizados, não importa em qual igreja evangélica. Igreja evangélica, eu vou dar um exemplo: Assembleia de Deus, Deus é amor, Igreja da Graça, até Universal. Não é ser testemunho de Jeová, não é ser mormon, não é ser adventista, não. Aí não. Os irmãos do CTVIP já entendem um pouco mais esse tipo de linguagem. Então assim, a gente precisa ser claro com o que é Jesus e o que é o Evangelho. O Evangelho é a história de Jesus, do amor e da misericórdia dele que nos alcançou. E nós precisamos viver isso dia a dia, não é um dia sim, um dia não, 2 horas sim e uma não, é o tempo todo. Nós precisamos da presença de Jesus nas nossas vidas, porque Ele não vai deixar a gente ser enganado, Ele vai nos dar discernimento, Ele vai mostrar para nós qual é a decisão que a gente precisa tomar. Por isso é importantíssimo a presença do Senhor. Irmãos, nada do que está encoberto fica encoberto quando estamos na presença do Senhor. E Deus não deixa a igreja dele ser enganada. Ele pode usar qualquer um aqui para revelar o que for necessário, para que o engano não reine nesse lugar. Por isso a presença do Senhor é algo precioso demais. E a gente pôde sentir nessa manhã, sentimos no louvor, sentimos nos momentos que foram feitos aqui. Por quê? Porque nós somos um povo simples. Nós não ficamos discutindo teologia com ninguém, não tem porquê. A gente só ministra a palavra, e Jesus é o centro da palavra de Deus. Não tem outro que auxilie. Nós não precisamos de um outro livro que auxilie a Bíblia. A palavra de Deus é soberana, e qualquer religião que nós chamamos de seita, as quais têm livros auxiliares, não precisa. Você pode ler seus livros aí de autoajuda, você pode ler as suas coisas, cuidado com os romances, porque atrás deles se esconde uma depressão, espírito de morte, rebeldia. Então tome cuidado. Você quer ler um romance bonito? Leia Esther. É um romance. Leia até Reis, Crônicas. Tem romance ali, tem muito romance. Você quer um romance mais picante? Eclesiastes. Coisa linda. Oh, meu Deus do céu. Doideira. Só crente entende. Mas a importância da presença do Senhor no Salmo 27, 4 e 5, nos versos 4 e 5. Uma coisa que realmente desejo do Senhor é o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. Sem orientação você não vai conseguir buscar ao Senhor. E a orientação é palavra de Deus. Ela vai te orientar a curtir essa presença que nos faz descansar em meio às crises, que faz a gente não ter ciúmes doentio. Ter ciúmes é gostoso, do cônjuge, dos filhos. Eu morro de ciúmes da minha esposa, dos meus filhos e dessa igreja maravilhosa. Quando eu vejo nas redes sociais que você visitou outra igreja, quando eu chego aqui e não te vejo aqui, me dá ciúmes, e humanamente falando me dá raiva. Mas aí o amor do Senhor, a bondade, a presença do Senhor me orienta a entender que isso aqui é só uma célula. Tem muitas outras células do corpo de Cristo espalhado por aí. Mas em nome de Jesus, não te aconselho. Eu gosto de te ver aqui.
Eu gosto de ver vocês aqui. Quando nos conscientizamos da importância da presença de Jesus, nossas perspectivas mudam. Muda. Quando nós estamos na presença do Senhor, aqueles pensamentos, aqueles sonhos, aquilo que parece que está tão distante, se nós estamos na presença do Senhor, não existe nada distante daqueles que estão na presença do Senhor. Não. A gente precisa saber se nós estamos preparados para que o Senhor realize os nossos sonhos. Às vezes nós não estamos preparados. Às vezes, se nós recebermos alguma dádiva aí, alguma coisa do Senhor, a gente vai deixar Ele um pouco de lado, e Ele, por saber disso, às vezes não nos deixa alcançar. Não é por maldade, é porque sabe que a gente não luta como deveríamos lutar para estarmos na presença continuamente do Senhor. Então a sua perspectiva precisa mudar. Você conheceu Jesus? Você aceitou Jesus? Você precisa mudar as suas perspectivas. E as nossas perspectivas precisam glorificar a Deus. E glorificando a Deus vai fazer com que a gente seja uma igreja feliz, uma igreja alegre, mesmo diante de tantas tribulações que estão na vida e na família de todos nós. A gente nunca pode esquecer que o ladrão, o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele é perito nisso, e ele tem uma paciência bem maior do que a de Jó. Ele guarda o momento para atacar. Então você precisa da presença do Senhor o tempo todo e mudar a sua perspectiva de miséria, de feiura, de tudo. Você, segundo a palavra de Deus, é menina dos olhos do Senhor. Você é filho e filha amada, se está na presença do Senhor, é claro. Sem estar na presença do Senhor, você é só criatura. E o céu não é para criatura. O céu é para filho. É para quem reconhece a importância de reconhecer Jesus e de estar na presença dEle aqui, em casa, no trabalho, na escola, no cinema, no shopping, no campo de futebol, na aula de seja lá o que for. Jesus precisa estar lá com você sempre. O medo, sem a presença, sem a mudança de perspectiva, o medo dá lugar. Com a presença de Jesus, o medo dá lugar à confiança. Nós não podemos viver com medo. Se você vive com medo, você precisa rever. Porque aí dá a entender que você não está totalmente na presença do Senhor. Ele é Deus conosco. Ele está sempre presente. A graça dele é a graça dele. Não tem como discutir a bondade, a graça e a misericórdia dele. Agora, nós que saímos da presença dele, então precisa ser analisado. O medo dá lugar à confiança. A ansiedade cede lugar à paz. Gente, como é bom ter paz no meio dos conflitos, no meio do monte, da chuva de problemas que invade a nossa família, as nossas vidas, as nossas mentes. Temos que tomar cuidado. E a fraqueza é transformada em força quando a presença do Senhor está em nossas vidas. Passa a haver um alinhamento espiritual que, se o Senhor abrisse os nossos olhos, meu Deus, tem guerra o tempo todo para que as meninas dos olhos do Senhor, os filhos amados, sejam abençoados e que o ladrão não consiga nem matar, nem roubar e nem destruir. Mas nós precisamos valorizar a importância, o privilégio que temos de entender que sem Jesus não dá para viver, sem a presença dele não dá. Estar na presença de Deus significa ter a certeza de que somos amados e cuidados pelo Criador de todas as coisas. Ele criou todas as coisas.
O que você vê por aí e acha que a mente do homem é extraordinária. Não, isso não chega perto da mente de Deus. E isso é copiado de algo que no mínimo está na palavra de Deus. Tudo se discerne espiritualmente, mas os homens conseguem extrair deste livro maravilhoso, a palavra de Deus, ideias tremendas, que fazem as pessoas enriquecerem, que faz as pessoas serem idolatradas como mentes brilhantes. E na verdade, se nós formos analisar, tudo que está sendo criado, tudo que foi criado, depois que o Senhor criou todas as coisas, tudo já era de Deus. As pessoas só deram um pouco mais de atenção para a leitura, ou usaram a leitura para extraírem alguma coisa. Por isso nós precisamos de conhecer a palavra de Deus, porque na palavra de Deus nós vamos extrair tudo que é de bom, para ansiarmos a presença do Senhor continuamente sobre as nossas vidas. Seja qual for a situação, a presença do Senhor, se você permitir que ela se faça na sua vida, você vai ver, você vai perceber, você não será enganado, você será tremendamente abençoado e terá autoridade para vencer toda sorte de mal. Tudo se rende quando nós usufruímos do poder do nome de Jesus, o nosso maravilhoso Senhor. Então, estar na presença de Deus significa ter a certeza de que somos amados e cuidados pelo Criador, como declara Davi no Salmo 16:11. O Senhor me mostrará os caminhos. Quem mostrará? O Senhor. Nós precisamos de estar com o Senhor para que Ele possa mostrar. Ele não vai ficar correndo atrás de você. Como a bênção, ela corre atrás da gente, não é a gente que corre atrás da bênção. Biblicamente falando, é assim que funciona. Então assim, cuidado, você está muito ansioso, esteja na presença do Senhor e Ele vai realizar tudo certinho, no tempo certo, para que os milagres aconteçam na sua vida. O Senhor me mostrará os caminhos da vida. Junto do Senhor, na presença do Senhor, sempre há a mais profunda alegria. Gente, a mais profunda alegria não tem espaço para depressão. É Bíblia. A gente pode ficar deprimido? Pode. Por quê? Por algum vazio. E esse vazio é a falta de Jesus. E acaba acontecendo isso. Essa depressão, ela pode chegar porque você está muito preocupado com as finanças. Você está muito preocupado com o que vestir, com o que comer. Você está muito preocupado com o que falam de você. Irmãos, se eu fosse me preocupar com o que falam de mim, eu já teria entrado numa profunda depressão. Mas o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos guia, o Senhor é a minha e a sua justiça. O Senhor sempre há a mais profunda alegria na presença junto dEle. Ao seu lado estão os prazeres da sua eterna presença. Isso é palavra do Senhor para mim e para você. Então assim, Ele diz, ao seu lado estão os prazeres de sua eterna presença. É presença o tempo todo, é presença aqui e lá. Mas nós precisamos tomar algumas decisões, tomar alguns cuidados. Se você buscar mais a presença de Jesus, você encontrará mais alegria, mais vida, e os propósitos do Senhor, que são todos bons, vão se cumprir na sua vida. Vão se cumprir. A Rose, você viu? A Rose está maquiadinha. Eu ia fazer uma brincadeira, mas eu não posso brincar mais, né? Ai, meu Deus. A importância da presença de Jesus. Vamos lá. 1. A presença de Jesus como fonte da vida. Irmão visitante, amigo visitante, amigo flutuante, amigo discípulo.
Jesus é fonte da vida. Só em Jesus você vai ser feliz. Só em Jesus os seus sonhos, os seus desejos serão saciados. Sem Jesus, a gente é desesperado para buscar, para alcançar, para ir atrás. E a gente alcança e depois quer outro, quer outro, quer outro. Mas a presença do Senhor vai fazer com que essa fonte de vida maravilhosa... Você sabe, você tem Jesus. Você tem Deus. Porque não tem nenhum morto aqui. Morto fisicamente. Pode ter morto espiritualmente. Mas fisicamente não. E fisicamente, se você está vivo, é prova da presença de Deus na sua vida. Não te garante vida eterna. Você estar vivo e aqui. O que garante é a presença constante do Senhor na sua vida. Não estamos falando de uma religião, nós estamos falando de uma pessoa que disse que Ele é a vida verdadeira. Então a presença de Jesus como fonte de vida, a Bíblia nos revela que Jesus é fonte de toda a vida. João 1,4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aonde nós vamos, as trevas são dissipadas. Por quê? A luz de Jesus está sobre nós, está em nós, está dentro de nós. É por isso que às vezes você chega em um lugar e as pessoas ficam com raiva, com cara feia, com inveja. É por isso que você nem chega em alguns lugares, porque você não é mais convidado, porque você não é mais trevas, você é luz. E quando você chega, tem algumas coisas que não pode acontecer mais. Na sua casa, eu vou dar o exemplo da minha. Quem quer ir na minha casa, de repente comer um churrasquinho, não tem cerveja, não tem corote. Corote é de pobre, né? Não tem uísque, não tem vodka, não tem vinho, tem Jesus. Quem for comer churrasco em casa, vai comer churrasco com refrigerante e suco. Às vezes de caixinha e às vezes batido no liquidificador, com fruta de verdade. A tua casa não pode ser uma morada de pecado. Não pode, não pode. E você tem autoridade lá, porque a casa é tua. A casa não são dos nossos filhos. A casa é minha e da Renata. Nós que mandamos lá. Quando nós partirmos, a gente quer deixar tudo alinhado. Mas se eles resolverem brigar, que briguem. Nós já vamos estar descansando na presença eterna do Senhor. Mas a gente vai tentar deixar tudo alinhado para que não haja briga por causa de pequenas coisas. Porque a presença do Senhor é fonte de vida. E vida é vida plena, é vida abundante. É vida cheia de graça, cheia de amor, de paciência, de sabedoria, de discernimento, de palavra de conhecimento, de profecia, de revelação, de bondade, de excessiva misericórdia e paciência. Ele é fonte de vida. Salmo 36:9, pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Tudo de Deus ilumina. Nada fica escondido diante do Senhor. Nada fica escondido diante do Senhor. Ele sempre vai revelar para a sua igreja. Ninguém, a não ser que queira se fingir de cego. Eu sempre esqueço, abstraia e finja demência. Mas para as coisas de Deus, não. Não, porque só vai piorar. E só vai afastar a presença daquele que é fonte de vida. E daí destrói o seu casamento, destrói tudo. Chega um momento, às vezes, que um dos cônjuges fala: olha, eu não te amo mais. É falta da presença de Jesus. Porque nós fomos feitos para casar e sermos felizes eternamente. Aqui como casados e lá como filhos amados do Senhor. Vai haver a sua diferença, mas enquanto estivermos aqui na presença do Senhor, o nosso lar precisa ser uma fonte de vida, uma fonte de amor, uma fonte de paciência.
para que a gente seja feliz. Jesus, ele não era sistemático, Jesus não era um legalista, Jesus ele era flexível. E a gente tem dificuldade de entender isso na bondade e nele como fonte de vida. Já pensou se ele não fosse flexível? Eu e você já tinha ido para a casa do chapéu, já tinha ido embora. A presença de Jesus é fonte de vida. João 7, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, fonte de vida. Se você, aonde você vai, você precisa ser fonte de vida, e vida daí envolve paciência, amor, aqueles dons, todo aquele negócio, longanimidade, benignidade, sabe, tudo aquilo lá, precisa fluir na sua vida, porque essa água viva é o próprio Senhor, gerando em nós algo bom, para transformar as pessoas. Não basta só transformar você, precisa transformar a sua casa. Não basta transformar essa fonte de vida, a sua casa. Precisa transformar os vizinhos e os parentes, os amigos de trabalho, os amigos de escola, os amigos dos amigos. Precisa haver transformação quando Jesus, a fonte de vida, te traz vida nova. Nós precisamos ser conhecidos como cristãos genuínos, como fonte de vida, fonte de alegria, fonte de sinceridade, de honestidade, de integridade. A presença de Jesus em nossa vida é como um rio que flui continuamente. A presença dele é contínua. Essa água que precisa fluir de nós, essa palavra de Deus, esses conselhos que você foi liberado para dar, você é um conselheiro do rei. E de nós só sai bom conselho. Só sai bom conselho. Precisa sair bom conselho. Precisa. Renova nossas forças e nos dá esperança de um futuro abençoado e vida eterna. Você vê que na presença do Senhor, por mais que tenha todos os problemas que você vive, o Brasil vive, o mundo vive, dá para ter paz. Mas aí a gente precisa se jogar nos braços dele. A gente precisa deixar a religião de lado e abraçar Jesus, o Mestre e Senhor, o Salvador, o advogado, o amigo fiel, o doutor, o conselheiro, o príncipe da paz, a fonte de toda a vida. Nós precisamos dele para sermos renovados. A presença de Jesus é o único lugar onde o nosso coração encontra a verdadeira paz. Você já ficou nervoso? Eu já, com constância. Mas quando a gente... Jesus, a gente observa que começa a reinar uma paz. Aquele problema gigante, quando você dá lugar para a fonte da vida, aquele problema já não é tão gigante. Falei, não, calma aí. Até quase agora aquele problema não tinha solução. Mas calma aí. Eu já vivi sem aquele problema. Em Jesus existe solução para todos os problemas. Aí nós passamos a exercitar essa fonte de vida como paz verdadeira. E na paz a gente consegue refletir, pensar, analisar. E daí a gente vê que aquele frenetismo nosso, aquele desespero nosso, calma aí, relaxa, descansa no Senhor. E daí você começa a pensar, começa a fluir alguns versículos, algumas mensagens, alguns louvores, e daí você, calma aí, nossa Satanás, tu é um safado mesmo, né? Estava quase caindo na sua, aquele problemão não é tão grande assim. E daí a gente ri à toa, alguns de nós falamos em língua, se marcar, a gente faz até aquela dancinha, entendeu?
Aquela dancinha? Eu sou meio trampeiro também. Trampeiro é uma pessoa que gosta de trabalhar, tá, irmão? Não é... Eu gosto do McDonald's, eu gosto de ser um trampeiro. Eu tenho esses sonhos de ver a felicidade das pessoas, de ver um mundo melhor. E um mundo melhor é só para quem está à direita do Senhor. Estando à direita do Senhor, nós vamos dar importância para a presença dEle. E daí nós vamos ter vida, nós vamos ter paz verdadeira. A vida cristã é maravilhosa e deve ser compartilhada. Aí nós vamos compartilhar, porque as pessoas vão olhar para a gente e às vezes vão sentir que tem alguma coisa em nós que traz paz. O nosso sorriso é diferente, o nosso jeito é diferente, né? A gente pinta o cabelo, a gente se maqueia, a gente vai para a academia, a gente joga o cabelo para cá, para quem tem, né? Joga para cá, joga para lá, faz isso, deixa a barba crescer, faz um monte de coisa, mas sem Jesus, tudo isso é vazio, tudo isso é muito vazio, e nós precisamos compartilhar, sempre. Por isso nós precisamos ter uma vida íntegra, porque quando você compartilhar Jesus, o Satanás pode entrar na pessoa que está te ouvindo falar de Jesus, e se você não tem uma vida íntegra, o diabo vai revelar para ele que você é sujinho, que não flui um rio de água viva de você, pode fluir uma fossa às vezes, dos religiosos. É por isso que nós aqui apresentamos só Jesus, só Jesus. Compartilhe, porque somos fonte de uma única fonte que supre eternamente a nossa fonte, as nossas necessidades ao ponto de compartilharmos com as pessoas. Irmãos, todo mundo aqui, se eu perguntar, quer ir morar no céu. Alguém aqui deseja que alguém vá para o inferno? Ninguém. Por isso nós precisamos compartilhar o céu, o dono do céu, o maravilhoso, o soberano, o eterno e maravilhoso e misericordioso e presente Deus. Precisamos sem cessar compartilhar Ele. Ele é fonte, Jesus é fonte de vida. Os benefícios dessa fonte que se expressa através da presença de Jesus em nossas vidas, da clareza mental, sabe aquela inteligência, como que o Teles que falou aquele dia, de alguma coisa intelectual, né? Gente, a graça comum, com a graça especial de Deus, faz a gente ser extravagante, extraordinário, a gente passa a ter ideias, a gente passa a não deixar que as pequenas coisas impeçam a gente de ser feliz. Nada é impossível para Deus, nada é impossível para Ele, e Ele habita em você, em mim, no meio da igreja. Nós só precisamos honrar esta maravilhosa presença. Ele dá coragem para enfrentar os desafios do dia a dia, e não só enfrentar, mas vencê-lo. A fonte de vida nos empodera para vencer os problemas do dia a dia, Ele sendo a pessoa mais importante das nossas vidas. João 10:10, a parte B. Eu vim para que tenham vida e a tenham vida plena, plenamente. Ele veio para isso. Então, se Ele é a pessoa mais importante da sua vida, vai tudo dar certo em nome de Jesus na sua vida. Vai dar certo, porque Ele diz que vai dar certo, e Ele não é homem para mentir. O diabo é o pai da mentira. O diabo pode estar falando para você: não, na minha vida não tem jeito, vai dar tudo errado. Não, se você errou até agora, se você fez besteira até agora, Ele te trouxe aqui para dizer que Ele quer ser fonte da sua vida, que Ele quer participar da sua vida o tempo todo, todo dia. O seu passado já foi jogado no mar de esquecimento. Ele diz isso para você. A gente só é porta-voz de algo que você já até sabe, mas às vezes precisa ser relembrado. A gente esquece com facilidade as coisas de Deus. A presença de Jesus é fonte de vida. A presença de Jesus, 2, como guia e protetor. Guia e protetor. Jesus não é um observador distante da sua vida. Ele não está
num lugar distante. O céu pode ser extremamente distante. O céu onde está o trono de Deus, naturalmente falando, é impossível naturalmente de ser alcançado. Mas pela fé, Ele está aqui. Ele está aqui. E Ele está aqui falando com você. Porque Ele te conhece. Ele sabe do seu coração. Ele sabe da sua mente. Ele sabe da sua necessidade. Ele sabe de tudo. Ele é o nosso guia e protetor, sempre pronto a nos conduzir por caminhos seguros e a nos defender de todo mal. Ele trabalha o tempo todo. Salmo 23, conhecido quase de cor e salteado da maioria de nós. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Não vai faltar surra, não vai faltar cuidado, porque Ele te ama. Deus, Ele só dá uma surra, disciplina os que ama, tá? O pai que não disciplina não ama, mas o pai e a mãe que disciplina, esses amam de verdade. O resto joga ao vento, joga ao léu. E daí são jogados à sorte, mas aqui não. Jesus, Ele está conosco, Ele nos guia e nos leva por caminhos bons, caminhos seguros, caminhos de proteção. Aos anjos dará ordem ao seu respeito. 1000 cairão de um lado e 10.000 do outro. E aparentemente você acha que você foi abalado, mas você não foi não, porque você está aqui. Você está aqui curtindo a vida plena, a vida abundante. Tá, você não merece? Não, nem eu. Mas a graça dele é extravagante. Não tente compreender. Se você tentar compreender, você é muito natural, eu sou muito natural. Vai dar um pane na nossa cabeça. Vamos nos jogar nos braços de Jesus, que é fonte de vida. Ele é guia e Ele é protetor. Uma fortaleza mais forte do que todas as fortalezas é a consciência que entende que Jesus está conosco. É uma fortaleza mais forte do que todas as fortalezas, a mente, que entende que a presença de Jesus é extremamente importante, é a coisa mais importante. Todos quanto temos a certeza da presença de Jesus, sentimos a paz que traz a segurança. Nesse mundo de extrema insegurança, irmãos, você precisa, vai ter momentos de lapso, você às vezes vai entrar em desespero, mas aí você lembra que Jesus é fonte da sua vida, Ele é guia, Ele é protetor, Ele é Deus conosco, Ele te ama, a misericórdia dEle, a paz, a presença dEle, é algo que a gente não vai entender, a gente aceita pela fé que Ele emprestou para nós. Então, a paz dEle também traz segurança. Com Jesus podemos enfrentar qualquer tempestade. Aquela tempestade que parece que nunca vai acabar, ela acaba. Aquele tempo que parece, meu Deus, só eu que vivo nessa escassez, vai passar. Você precisa dar importância para a presença da pessoa mais importante, do céu, do primeiro céu, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo céu, de todos os céus. Ele, o Criador, Ele quer habitar em você o tempo todo. Vai ter dia que você vai ter uma sensação de que parece que você está sozinho, mas não está não. Aí a gente volta para aquela música do sertanejo lá, que o Guido mandou para mim no dia seguinte, né? Quando você achar que você está andando sozinho, Ele está te carregando no colo, porque era para você estar morto. A ideia do Satanás é te matar, é te destruir, é te fazer ficar feio, sem vida. Mas Deus não, Deus quer te dar vida. Então priorize a presença de Deus na sua vida. Ele quer te guiar, Ele quer te proteger. O Salmo 121, 5. O Senhor guardará você, Ele está sempre ao seu lado para
protegê-lo, não é para ficar te cutucando, não pode, não, ele quer te proteger, porque o ladrão está o tempo todo querendo roubar e matar e destruir a sua vida, mas ele está ali, firmão, sempre presente para te guardar e te proteger, mesmo sem merecermos. Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Aí a gente joga no chão, Deus é pai de filho, Deus é pai de quem se entrega para Jesus, Deus não é pai de criatura ele é criador, de filho, pai de filho é o Senhor, que nós o reconhecemos pela fé que Ele nos emprestou, de acreditar que a presença dEle é algo maravilhoso, e Ele vê tudo, Ele vê a gente no trabalho, na escola, em casa, na hora de dormir, na hora de levantar, na hora que a gente está com os amigos, Ele vê tudo o tempo todo. A intenção dEle é te guiar e te proteger, é te dar vida, não é te destruir não. 3 e último, a presença de Jesus como fonte de transformação. Nós temos fonte de vida, nós temos Ele como guia e protetor, e se nós já temos essas duas etapas cumpridas, você é transformado, você é príncipe e princesa, você é rei e sacerdote, você é filho e filha amado do Senhor. Efésios 4,14, assim eu digo a vocês, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como os gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Sabe aquela pessoa que é o máximo, aquele cara que faz foguete da ré, aquele cara que está no seu computador, quando você liga ele, está o nome dele lá, o tal do Win. A Bíblia chama isso de inutilidade dos seus pensamentos sem a presença do Senhor. Esses mega gênios não chegam aos pés de nós, que temos Cristo como fonte de vida, como guia, como protetor, como um agente transformador. Você precisa ser transformado. A presença de Jesus em nossas vidas tem o poder de nos transformar radicalmente. João 1,12, conhecidíssimo de todos. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de serem transformados, filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem está aqui crê. Pode não crer com experiência vivida de muitos anos de fé cristã e de conhecimento bíblico, mas se está aqui, é porque de alguma forma você entende que Jesus é maravilhoso, e você sabe que crente crê em Jesus e mais nada. O nosso único mediador entre Deus e os homens é Jesus, o maravilhoso Jesus, que segundo a Bíblia diz que está à direita do Senhor, e Ele intercede por nós como o Espírito Santo. Quando você tem Ele como fonte de vida, como guia, como protetor, como agente transformador, Ele geme em teu favor, para que você alcance o milagre, para que você alcance a bênção. Mas para isso, você precisa entender a importância dEle na sua vida. E Ele te transforma de criatura para filho. De criatura para filho. As pessoas podem dizer que a gente é comedor de arroz e feijão. Frase do nosso poeta Domênico. Mas nós temos Jesus, nós cremos em Jesus, nós vamos morar no céu, nós estaremos eternamente com o Senhor, e o Satanás tem uma raiva, porque ele não tem mais essa moral, ele não terá mais essa oportunidade. O bonde passou, e ele caiu da janela, ele nem foi para a janela, ele caiu da janela.
Quando permitimos que o Espírito Santo habite em nós, somos renovados a cada dia e nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Eu e você precisamos parecer com Cristo. Se eu e você não parecermos com Cristo, nós vamos parecer com Satanás. Não tem um terceiro, irmão, não tem terceira via, não tem, só tem a primeira, para nós, a primeira. Para quem não tem Cristo, como a pessoa mais importante da sua vida, tem a segunda opção, que é inferno. É isso que a Bíblia diz. Romanos 12, 2, que já é decorado por todos nesse lugar. Eu tentei procurar um outro, mas falei, não tem jeito, é esse versículo que eu vou ter que pôr aqui, nos transformados. Nós somos transformados, tá, irmão? Nós somos transformados. E não se amodem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que verifique qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é que Ele seja a pessoa mais importante da sua vida, que a presença dEle seja tremendamente importante, que Ele seja a fonte da sua vida verdadeira. Até na hora dos problemas, Ele é Senhor, é oportunidade, como diriam os coaches aí, né? A gente é cheio de querer às vezes acompanhar um coach ou outro. A presença de Jesus, quando você está com um problema, é para te dar oportunidade de subir mais um degrau, ou de dar um salto de paraquedas, e cair nos braços do Senhor, do nosso Cristo Jesus. Então não se amode ao padrão deste mundo. Você precisa saber que a vontade do Senhor para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Olha, e se Ele falou isso, gente, está tudo... Está vida plena aqui. Está vida plena aqui. A santidade, a transformação é um processo contínuo de crescimento em graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus. Você precisa viver em santidade, em transformação. E isso não acontece de uma hora para outra. Hoje de manhã nós tivemos um tempo maravilhoso aqui. Mas se durante o dia você não colocou em prática o que Deus fez aqui de manhã, esquece. Se você não colocar em prática hoje, amanhã e sempre, esquece. Você não vai viver a vida plena. Você não vai viver a transformação. Você não vai usufruir da santidade dos que estão mais próximos do Senhor. A caminhada espiritual é um processo constante de transformação impulsionado pela presença do Senhor. Não é pelo seu alto saber. Sem a presença do Senhor, a Bíblia diz que os nossos pensamentos são fúteis. Você precisa mudar, eu preciso mudar. Efésios 4, 28. A transformação. Aquele que roubava, não rouba mais. Pelo contrário, trabalhe. Trabalhe sabe para quê? Fazendo com as próprias mãos o que é bom. Para quê? Para que tenha o que repartir com os necessitados, com o necessitado. Você trabalha, não é só para comprar roupinha para você e satisfazer a sua vontade, é para ajudar as pessoas que são mais necessitadas. Isso é igreja, isso é Jesus, isso é o povo de Deus. Quando Cristo está presente, algo novo acontece. A nossa vida no mundo não é mais a mesma. O poder transformador da sua presença nos faz desejarmos cumprir a missão de salvar as pessoas deste mundo corrupto e cego. Somos nós os responsáveis para isso. Os anjos queriam, mas a honra foi dada para mim e para você, filho amado do Senhor. Filho amado do Senhor. Neemias 13, 2, a parte B. O nosso Deus, porém, transforma a maldição em bênção. Todos nós aqui sem Cristo temos maldições. Você tem aí na sua vida passada aí dos seus parentes, de pais, de avós, de bisavós, tem umas maldições amarradas aí. Mas quando nós temos Jesus como prioridade na nossa vida, a presença dele é importante, tudo é quebrado em nome de Jesus. Mas o Satanás, ele trabalha com solda.
O Evandro também, mas o Evandro é de Deus, é um soldador de Deus. O Evandro é um soldador de Deus. Já usufruímos dos benefícios desse homem de Deus. Se você vacilar, e se a presença do Senhor não for importante na sua vida, o diabo vai soldar aquilo que o Senhor quebrou, porque você saiu da presença dEle. Você não está dando importância para esta presença poderosa e maravilhosa que traz vida e traz vida plena. E daí o diabo solda a maldição novamente, e você vive de desgraça em desgraça. Por que, Senhor? Porque não é tão importante a presença do Senhor na sua vida. É bom de vez em quando, mas eu não quero ser religioso, não quero ser fanático. Gente, a gente tem que ser fanático por Jesus. Nós nos reunimos aqui para adorar uma pessoa, através do Espírito Santo. A presença de Jesus é o maior tesouro que podemos possuir. A presença de Jesus nos traz vida, direção, força e transformação. Que possamos buscar a sua presença a cada dia, permitindo que Ele transforme nossas vidas e nos conduza a um futuro de bênçãos e alegria. É o que todo mundo quer, bênção e alegria. E Ele prometeu isso para os que priorizam a presença dEle. Lembre-se que a presença de Deus, de Jesus, é uma experiência pessoal e única. Não dá para viver daquela conversinha antiga, nossa, né? Crente 6 horas por mim? Não dá. Você ora por você e ora por mim. Eu oro por mim e oro por você. E daí vira aquele negócio maravilhoso, todo mundo orando por todo mundo cobrindo todo mundo em oração, todo mundo se amando, todo mundo vivendo a verdadeira vida. Então, é responsabilidade sua cultivar a importância da presença de Jesus na sua vida, para que você seja fonte de vida, seja guiado e protegido, seja abençoado e seja transformado. Caso você não esteja buscando a presença do Senhor com intensidade, comece a buscar. E se você já está buscando a presença do Senhor, busque mais. A presença do Senhor não nos sacia, porque Ele é uma fonte inesgotável de vida, de bênção, de alegria. Se você está satisfeito com essa vidinha, no final da celebração você pode procurar a gente e aceitar Jesus de novo. E daí nós vamos orar para a sua libertação e para a sua transformação. Porque se Jesus já te satisfez e você não tem sonhos possíveis e impossíveis, Ele é Deus e Ele pode tudo. Cada momento com o Senhor, eu acho que é o último versículo, né? Cada momento com Jesus vai te levar a níveis extraordinários, e você verá que sua presença te fará ver tudo de forma diferente.